que realizei agora dia 18 passado. Então, a biópsia mostra que se trata de uma metástase da tireoide, o que não é ruim. Vou explicar para vocês. Por se tratar de uma metástase da tireoide, o resultado é bom pelo fato de que eu já estou em tratamento. Certo. Aquele iodo que eu tomei, acredito que vocês tomaram ciência. Eu até comentei com vocês, eu estava lá em Goiânia, Uhum. nós assistindo às aulas síncronas. Sim. Em abril eu tomei uma dose de iodo, e esse iodo está atacando os resquícios do tumor na tireoide. E esse iodo que eu tomei lá em Goiânia, no mês de abril, já vai servir para o pulmão. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma vitória por se tratar de uma metástase, o que é melhor do que se fosse um tumor primário. Porque se fosse um tumor primário, aí teria que ser um outro procedimento, um outro tratamento, talvez uma quimioterapia, Uhum. radioterapia, algo que fosse mais agressivo. Então, por isso que eu estou, assim, de certa forma, cantando vitória por se tratar do mesmo problema. Mais uma vez, gratidão pelas orações. Obrigado pelo compartilhar, Evandro, né? Graças a Deus, tu estás conosco, né? A gente dá graças a Ele por isso, né? A gente não sabe até quando nós vamos estar entre nós, né? Quer dizer, na verdade, nós eternamente em Cristo nós estamos, né? A teologia nos ensina isso, né? E nós não queremos nos afastar, né? Nem ser derrotados, né? Então, a gente não... Eu acho que esse é o espírito que o Espírito do vivo Deus nos dá, né? Eu entendo assim, por exemplo, né? Claro que em alguns momentos a gente se sente derrotado, mas a palavra de Deus é maior do que as nossas derrotas, né? Eu também compartilho com o senhor do mesmo pensamento. Eu compartilho disso, né? A gente às vezes senta com pessoas e chora junto, né? Mas ao mesmo tempo dá graças a Deus pelos momentos que a gente tem, né? Com certeza. Uhum, uhum. O que mais? Otaviano, que bom ver o senhor aqui. Que bom ver a Daiane também. Alguns de vocês eu nunca conversei, alguns eu já conversei. O pessoal tá aí? Daiane, tá tudo bem? Sim, tudo bem, professor. Boa noite para todos. Você não tá tomando chimarrão essa hora, não, né? Não. Eu, se eu tomar chimarrão essa hora, não durmo na minha agenda doida aqui, né? Vamos lá. Pessoal, eu estou gravando o encontro até para compartilhar, porque o nosso grupo é grande, a nossa turma é razoável, né? Nós temos aí, nem todos estão, podem assistir depois, né? Nós temos alguns horários aí de choques de horários, né? De alunos que fazem mais de uma disciplina e eventualmente não podem estar no mesmo momento com a gente, né? Mas nós temos aí uma hora, eu tenho uma outra agenda às 20, então nós podemos conversar sobre a disciplina de exegese, é isso? Estou certo? Estou na disciplina certa, exegese do Novo Testamento, tá? E quero dialogar um pouco com vocês com ela, né? Não sei se vocês me acompanharam, alguns de vocês me acompanharam em outras disciplinas, e aí esse semestre, como nós estamos, o professor Gerson, que era o nosso professor, inclusive, que fez o material, né? Vocês devem ter assistido um vídeo que eu compartilhei, onde eu digo que ele vai priorizar uma outra faculdade, né? Onde eu moro, né? Eu moro dentro dessa nova faculdade, que é o presencial, né? É o curso de teologia da UBRA, de forma presencial no Seminário Concórdia, tá? E o professor Linden é o professor, diretor dessa instituição, e ela foi credenciada e reconhecida pelo MEC agora, no mês de julho, então ele precisa cuidar disso, tá? Mas nós estamos juntos, né? A minha formação, meu mestrado é em Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia, né? Meu mestrado é lá nos anos 90, eu fiz 97, eu fiz a pesquisa em Novo Testamento e sistemática, né? Então eu vou acompanhar vocês um pouquinho nessa disciplina aqui de exegese, certo? Bom, nós estamos abertos, vocês estão trabalhando, né? Nós temos um grupo aí de quantos alunos? 33 alunos, é um belo grupo, né? Isso é uma faculdade toda, né? Dou graças a Deus por ter vocês todos com a gente, tá? E eu estou à disposição para falar sobre Mateus, né?
que é o assunto da disciplina, né, Mateus. Então, a gente gostaria de compartilhar algumas ideias, né, e vocês podem fazer perguntas e pode também fazer observações, né. Pena que a gente não pode ler o texto de Mateus corrido, né, assim, de cima, de cabo a rabo, né, como a gente diz por aqui, mas a proposta da disciplina são blocos, são 6 semanas, e aí nós temos algumas passagens interessantes. A segunda parte da disciplina mexe com Gálatas, né? Estou vendo aqui, o professor Lino então dividiu Gálatas e Mateus, que são os assuntos ligados à disciplina de exegese do Novo Testamento. Tá bom? Uma pergunta inicial, assim, qual é o livro do Antigo Testamento que é muito parecido com Mateus? Alguém saberia dizer? Qual é o livro que serve... Mateus é um livro que está no início... A igreja colocou ele no início do Novo Testamento, tá? Ele não foi escrito primeiro, mas ele está lá por quê? Por que Mateus aparece em primeiro lugar no Novo Testamento? Isso diz respeito à primeira semana de estudos, né? Mateus 1 a 4:17. O que vocês acham? Evandro, o que o senhor acha? Liga o microfone se for falar, né? Seria o livro de Isaías ou Miqueias, pela similaridade, tipo, de alguns cumprimentos de profecias veterotestamentárias. Inclusive, eu tenho aqui nas minhas mãos um rascunho, quando eu estava fazendo ali a 10ª leitura da Bíblia, 11ª leitura da Bíblia, eu resolvi fazer umas pesquisas, como, por exemplo, por 10 vezes, Mateus registra a expressão "o que foi dito". Uhum. Por 35 vezes, aproximadamente, é mencionada a expressão reino dos céus, Uhum. referenciar de reino de Deus, que está em Marcos e Lucas, por sua vez. Certo. Então, assim, quero eu acreditar, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, mas o livro que mais se aproxima do cumprimento aí do Velho Testamento penso que deve ser Isaías, por ser o profeta messiânico, né? Ele profetizou sobre o nascimento virginal de Cristo, o servo do Senhor, lá em Isaías 42, enfim. Ótimo, obrigado, Evandro. Acho que sim, tem profecia. Mas se nós pegarmos a primeira semana de estudos, tá? Mateus 1 a 4, tá? Os primeiros 4 capítulos. O que nos remete a isso? Mateus é uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? Ele está ali no meio para isso. O que nos remete à história de Mateus 1, por exemplo? Como é que Mateus começa o texto? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Aham. Onde é que nós temos genealogia no Antigo Testamento? Só no primeiro livro das Crônicas eu tenho aí 9 capítulos que trata de genealogia. Depois nós vamos para Gênesis, ali tratando de Adão gerou Caim. Isso. Quer dizer, no fundo, o que nós estamos vendo aí nos primeiros 4 capítulos de Mateus é um resumo dos livros de quem? Os primeiros 4 capítulos. De quem? De quem, Evandro? Quem é que escreveu Números? Moisés? Daiane? Quem escreveu Gênesis? O próprio Moisés também. Quer dizer, Pentateuco, né, Moisés? Bem feito. Quer dizer, os primeiros capítulos são um resumo do Pentateuco, correto? Quer dizer, olha o que você tem, genealogia, você tem nascimento de Jesus, certo? A promessa, certo? A promessa de Jesus está lá em Gênesis 3, o Salvador, ok? Você tem o batismo de Jesus, tá?
O batismo é mencionado por Pedro como sendo o quê? Alguém lembra do batismo? O apóstolo Pedro fala em batismo, lembrando do quê? Onde é que teve salvação para Noé? Sim, batismo nas águas pelo dilúvio. Exatamente. Depois, tentação de Jesus. Quando é que o povo é tentado? 40 dias de tentação. No livro de Números, né, ele tenta o episódio da água, da rocha. Aonde que ele é tentado, Evandro? Onde é que o povo é tentado? Quando ele está atravessando no deserto. O deserto? Isso. Jesus é levado ao deserto. Também. Fala, Daiane, desculpe. Não, nada, eu só ia responder, mas não tem problema. Mas vocês estão percebendo a conexão que Mateus está fazendo com a história do Antigo Testamento? Positivo. Não sei se estão captando, quer dizer, então, na realidade, Isaac. Tá bem baixo, Isaac. Melhorou? Estás na rua? Desculpa, estou voltando para o trabalho agora. Ok. Ele não está conseguindo te ouvir, Isaac. Desculpa. É difícil. Tem um chiado forte no meio que atrapalha. Nós não conseguimos te ouvir, Isaac, desculpe. Não está dando certo. Vocês lembram das tentações de Jesus? Essa era a tarefa, né, da primeira semana. Para que as tentações existem? O que elas fazem? Bom, uma das respostas que eu achei ser mais acertada para ilustrar as tentações de Jesus face às tentações que nós, os cristãos da era moderna, enfrentamos, leva-nos a entender que, da mesma sorte que Jesus venceu as tentações, nós também, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, também haveremos de vencer as tentações. O próprio escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, começando o versículo 15, ele fala que nós não temos um sumo sacerdote, porém um que foi tentado em tudo. Mas foi em tudo mesmo, não foi só uma parte. Não, Jesus só foi tentado na área do roubo. Na área do adultério ele não foi tentado. Não, negativo. Jesus foi tentado em tudo. Perfeito. Por isso que nós temos ele como nosso sumo sacerdote, e dessa forma nós podemos entrar no trono da graça para que possamos alcançar com confiança graça e misericórdia, para que possamos ser socorridos em momento oportuno. Ou seja, diante das tentações que também nós aqui sofremos, olhando nós para Cristo, nós também haveremos de vencer. Não interessa a dimensão dessas tentações, sejam elas carnais ou até mesmo espirituais. Você percebe, né? Os 3 tipos de tentações descrevem isso, tá? O Isaac está descrevendo que Mateus escreve esse evangelho ao povo judeu, tá? São cristãos de origem judaica, certo? Eles são cristãos, eles creem em Jesus Cristo, tá? E as pessoas conhecem bem o Antigo Testamento, correto? Por isso, citar promessas e citar profecias faz parte de alguém que sabe com quem está dialogando. Então, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, está certo? Bem pontuado, Isaac. Por quê? Nós também, nós não somos descendentes de judeus, mesmo que eu tenho sangue judeu pela família, mas eu não sou judeu, sou cristão, tá? E a promessa de Cristo está lá em Gênesis, e ela acompanha toda a história do povo de Israel. Tá? O Israel físico e o Israel espiritual, se quiserem, né? O novo Israel do Novo Testamento é obra de Deus, continua sendo obra de Deus, né? E o profeta Mateus, né? Matetes é discipular,
Né, para mim, Mateus tem muito a ver, especialmente o capítulo 5, 6 e 7, que é o chamado Sermão do Monte, que o professor Linden aqui não explorou no conteúdo, né? Porque ele pula depois do 4 e ele vai para o capítulo... Fala o capítulo e vai na segunda semana. Deixa eu ver aqui. 4... Ah, não, ele pega o bloco do 4:16 até 16... 4:17 a 16:20, que são os discursos, tá? De Jesus. Assim como Moisés faz discursos em Deuteronômio, nós temos aqui discursos de Jesus, tá? Jesus é o professor, tá? Matetês é discípulo, né? Fazer discípulos, não discipulado. Não sou muito fã dessa palavra discipulado, porque o fazer discípulo significa que as pessoas precisam ouvir sempre de novo Jesus, e não a igreja. A igreja não faz isso. Jesus é o mestre que faz discípulos, né? Então esse é o complemento que você tem nesse segundo bloco, que é o quê? Que são os discursos de Jesus, são os sermões, né? E nós temos o famoso Sermão da Montanha, que não é uma montanha, é uma elevação, tá? Ela não é tão alta assim, né? Não é, eu tenho que ir para um monte falar, né? Você vai a uma planura e dali você fala para as pessoas, né? E assim por eles. Esse é o e aí você tem o quê? Vocês lembram o que tem no Sermão do Monte? Que conteúdo é o texto do Sermão da Planura ou da Montanha? O que Jesus repete ali? As bem-aventuranças. Certo? Que estão ligados ao quê? Desculpe, eu sempre pergunto mais, né? É ótimo, professor. Essas perguntas são excelentes, que ela instiga o aluno a pesquisar, raciocinar e pensar. O senhor está de parabéns pelas perguntas. Daiane, eu vou fazer mudar o interlocutor aqui. Daiane, você já leu o Sermão do Monte alguma vez? Sim. O que você lembra dele? Além das bem-aventuranças. Em que sentido? Fiquei na dúvida. Você encontra, por exemplo, os mandamentos? Sim. Estão lá, né? Os mandamentos não são só para os judeus, certo? Não. Os mandamentos são para nós, né? Eles Sim, para todos. Quem é o bem-aventurado em Mateus 5? O que vocês acham? Quem é o bem-aventurado? É o Macários, né? A palavra bem-aventurado significa Macários, na exegese ali. Como é que vocês sugerem, né? Bem-aventurado. Como é que o professor Linden trabalha o bem-aventurado? É que o professor Linden, no texto que vocês têm, vocês pegam o capítulo 9, que é o envio dos discípulos, né? Do Jesus ensinava e pregava, tá? Ele ensina e ele proclama, tá? Como é que acontece? Como é que aconteceu lá em Gênesis 1, quando Deus disse para as coisas, o que aconteceu com Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Não havia um processo, de novo, eu tenho que aprender que a luz é assim, eu tenho que esperar que a coisa vai acontecer. Não. A palavra de Deus, aquilo que ela diz, ela faz. Eu gosto muito de uma expressão, eu aprendi isso com Lutero, né? Como Deus não pode mentir, ele não é o pai da mentira, tem outro que é pai da mentira, tudo aquilo, quando a palavra de Deus é dita, ela executa aquilo que ela diz. Tá? Então, Lutero diz que tem o ouvido, né? Tanto é que o apóstolo Paulo fala muito da fé vem pelo ouvir, certo? Você deve lembrar essa expressão. E você tem o olho, né? Deus disse, haja luz, bom, está brilhando. Esse é o milagre da obra de Deus. Não é um processo explicado pela ciência, fenomenológico, experimentado. Não sei se vocês estão captando. E exatamente é isso que Jesus faz quando prepara seus discípulos para enviá-los, né? Jesus prepara os discípulos ensinando eles a proclamar. Quando se proclama, as coisas são feitas. Por isso a teologia, alguém uma vez disse que a teologia é para a proclamação.
Não sei se Daiane está me entendendo. Eu ia dizer, tem a ver com quem tem ouvidos ouça. Isso. E... Por isso, quem tem ouvidos ouça e aquilo se torna parte da vida. Tá? Muita gente vai dizer, não, eu não quero ouvir falar sobre a ressurreição. Lembra, lá no Areópago, em Atenas, Paulo proclamou, dizendo, ó, tem um Deus desconhecido que eu quero apresentar para vocês. Esse Deus ressuscitou. Aí pouca gente quis ouvir, tá? Foram embora. Aí ele proclamou, e ao proclamar você tem dois tipos de pessoas. Os que dão ouvidos e dizem, ok, quero ouvir mais sobre isso, e aqueles que dizem não. Foi o que aconteceu no Areópago, né? Não sei se captam. Então a palavra de Deus, ela dá liga, né? Não sei como é que eu vou dizer isso em português, né? Ela faz aquilo que ela está dizendo. Eu sempre gostava, não sei se vocês tiveram aula com o professor Assir, não, eu acho que vocês não tiveram, porque foi em 2020 ele saiu da instituição. Ele é um professor do Antigo Testamento, ele sempre dizia para a gente na aula, Deus é aquele que cumpre o que promete. Exatamente, haja luz e houve luz. Então esse é um padrão bíblico de referência teológica. E é isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos, né? Por isso ele os ensina o que dizer e eles falam, certo? Eles não aumentam um ponto ao conto, né? Eles dizem exatamente aquilo que Jesus disse para dizer. Tá? Isso são os verbos, né? Didasco e querisso, que é proclamar. Não sei se vocês estão com a segunda semana aberta. Sim, né? sim, o material aqui. Então, vocês não vão convencer ninguém. Ninguém de nós vai convencer. Isso é dom de Deus, é obra do Espírito Santo. Mas como vão crer se não há quem pregue? Quem diz isso? O apóstolo Paulo. E está na mesma linha do discípulo, né? Fazer discípulos é exatamente isso, é pregar aquilo que nós ouvimos, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, diz o apóstolo Paulo. Tá? E é o que vocês fazem, né? Vocês estão aprendendo e vocês não querem ficar para vocês. Por quê? Vocês sabem a história da humanidade. A humanidade se afastou de Deus. E nós queremos que a humanidade conheça o plano de Deus de novo, que é gratuito, porque é feita no Filho. Tá? Nós temos as intempéries da vida. O Evandro está lutando com um dia atrás do outro. Tá? Eu ainda não estou ali, mas de repente, com o meu estilo de vida, eu vou lutar também. Mas a gente tem um limite humanamente. Nós somos criaturas, né? Tá? Quando Deus tirou o Adão e Eva do jardim do Éden, ele colocou um limite. Vocês vão ter que lutar para sobreviver. E vocês são culpados por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus não deixou o ser humano nisso. Olha, as palavras finais, né, de Apocalipse, no novo céu e na nova terra, é um resgate daquela história do jardim do Éden. Tem, de novo, uma árvore no meio do jardim. Né? O nome, escritos no livro da vida, né? A linguagem do Apocalipse é fantástica, como Deus resgata a história da humanidade, né, para junto de si. Tá? Uma outra palavrinha, né, o amor de Deus, essa segunda semana das atividades, né, o amor de Deus incondicional, né, o verbo splanitsomai, né, não sei se vocês viram, né, onde Deus tem um sentimento em relação à sua criação, certo? O que é incondicional para Deus? Quanto Deus faz pelo ser humano? Não sei se vocês entendem. Ele se entrega. Ele não pergunta para nenhum de nós. Vocês querem que sejam amados? Não, ele nos ama. Isso ele faz incondicionalmente. Tá? E aí, então, a segunda semana requer que a gente olhe para o interesse que Deus tem pelo ser humano que o negou, que disse não para ele. Chamou ele de mentiroso, né? Foi isso que Adão e Eva fizeram. E esse ser humano é, de novo, cuidado por Deus, né? Totalmente, né? Então, Jesus é, de fato, aquele que deve nos espelhar, né? Até podemos imitá-lo, se quisermos, né? Nas atitudes, né? Em relação ao outro, não para ganhar o céu, nós não precisamos ganhar o céu porque ele nos dá, mas se nós quisermos olhar Jesus como modelo, a gente pode perguntar se ele é um modelo, é nesse esvaziamento.
ele não pede para amar, ele ama, tá? E ele também não faz uso dos seus atributos divinos o tempo todo, ele não deixa de ser Deus, ele é Deus, continua sendo Deus, e mesmo assim ele não vai descer da cruz, ele vai permanecer na cruz para completar a obra, tá? E é isso que nós fazemos em relação aos irmãos que precisam ouvir do Evangelho. A gente se entrega por eles, né? Faz tudo por eles, né? E aí tem um elemento missionário interessante, né? Vocês escreveram já sobre isso na segunda semana, que é essa questão do amor incondicional pela gente, pela humanidade toda, né? E assim por diante. Quem são os trabalhadores da Seara? São poucos, né? Mas quem são eles? O que vocês acham? Otaviano, Claudimir, que entrou. Boa noite, Claudimir. Como é que vocês se sentem trabalhadores da Seara? Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Eu tô com a câmera fechada aqui, professor, porque moro aqui em São Paulo e a vida é louca, né? Entrei depois aí. Eu tenho participado junto com o professor Anselmo também, e é meio difícil. Às vezes estou dentro do carro ainda, voltando para casa. Mas esses trabalhadores que nem todos entenderam a compreensão de seguir a Jesus, de pregar o evangelho, né? De uma certa forma levar a esperança para as outras pessoas. E a SEARA é muito grande. Nós temos um mundo, aí 8 bilhões de pessoas para pregar para essas pessoas, e muito poucas pessoas querem pregar esse evangelho eterno, as boas novas, né? Perfeito. Qual é o objetivo da pregação? É outro ser humano. Você disse muito bem, Claudimir. Você não precisa nem ir para a China. São Paulo tem um campo vasto de trabalho. Às vezes os vizinhos da gente, os parentes da gente, certo? Aliás, Jesus até vem dizendo em algum momento que ele vai causar separação entre pais e filhos, mães e filhas, né? Domingo foi o dia das mães, desculpe, dos pais, desculpe. E o apóstolo Paulo, quando trata a questão de pais e filhos, coloca Jesus no meio. O pai não é um super-herói no sentido de ser melhor que o filho, mas os dois têm uma relação cristológica. Por quê, Claudimir? Por causa do amor incondicional de Deus, né? Então, toda a dimensão existencial nossa passa por esse reconhecimento da presença de Cristo, né? Quando o Paulo escreve, por exemplo, em Efésios, sobre a relação pais e filhos, filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Por que isso? Porque Paulo estava escrevendo para uma cultura onde os pais eram donos dos filhos, faziam o que bem entendiam. Não sei se vocês sabem, né, na cultura greco-romana, os imperadores e as pessoas abusavam sexualmente das crianças, que hoje nós não fazemos. Hoje nós temos um problema de pedofilia, que é grave na sociedade atual. Mas no primeiro século, as crianças, meninos e meninas, eram abusadas sexualmente, certo? Havia um grande infanticídio, morte de crianças jovens, tá? E aí, por quê? Porque elas eram consideradas seres inferiores aos adultos, assim como os escravos e assim por diante. E aí, de repente, você ouve Paulo dizer, não, a palavra de Deus diz que pais e filhos no Senhor são iguais. Não é isso que ele fala também sobre o papel do homem e da mulher? Né? Na comparação de Cristo e a igreja, uma interdependência, tá? São distintos na natureza, na criação, mas em Cristo são um só. 1 Coríntios isso vai aparecer também. Então nós estamos aqui proclamando, anunciando a vontade de Deus criada lá em Gênesis. Não é novidade. Deus não está criando uma nova ordem no mundo. Ele está resgatando aquilo que ele já tinha feito e que o ser humano disse não, né? Então esse é o Cristo, esse é o proclamar. Tá? Então, o Evangelho é essa nova que vem restaurar aquela criação de Deus original. Tanto é que Jesus faz isso, né? Olha os milagres todos, os sinais que Jesus faz, né? Os milagres estão nos sinóticos, os sinais estão mais em João, né? Mas são muito semelhantes, né? Tá? Você multiplica pães e peixes, por quê? Para mostrar que você tem
você controla a natureza, Deus controla a natureza. Deus pode fazer com que haja um azeite para uma viúva em Sarepta sem fim, né? É isso que faz, né? Elias testemunha isso, tá? Faz ressuscitar o filho da viúva. Por quê? Porque Deus é dono da vida e da morte. Deus não deixa com que ninguém morra, né? Deus pode fazer isso, né? Então, isso é significativo. Os discípulos, os 12 que recebem atenção, né, que o professor Lino chama a atenção muito, né? Aliás, só destacando, né? Se um dia vocês tiverem a chance de procurar, o professor Gerson Lino fez a dissertação de mestrado dele sobre Mateus 28, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos, tá? Alguns vão entender que esse ide ao mundo só pode ir os 12, mas nós sabemos muito bem que é mais do que isso, né? Hoje nós temos a tendência de vincular o ide por todo mundo a todos os cristãos na face da terra. E essa é a nossa intenção no curso de teologia, dar condições para você, assim como o Claudimir falou, lá onde vocês estão, serem, né, esse sal e luz, né, Claudimir? Quer falar, por favor? Oi, professor. Eu gosto muito de participar, desculpa, viu? Por favor. Mas em relação a isso, eu estava até procurando aqui, mas como eu estou chegando em casa, eu não consegui achar. Eu estava estudando essa semana e estava vendo, Paulo estava preso, e aí ele está perante o rei na época, e aí começam a acusar Paulo, e Paulo responde com maior educação, com maior respeito, usando aquilo que ele havia recebido de Cristo, né, como um apóstolo de Cristo. Em nenhum momento ele ofendeu ninguém, e num certo momento, no final do capítulo, nós começamos a perceber que quem faz a mudança no ser humano, Paulo só estava pregando, mesmo preso, mas ele pregando para os reis na época, para quem estava julgando ele lá na época, e eles mudaram um pouco a concepção. Por quê? Porque quem nos muda, né, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que nos muda. Por isso que Jesus chama os 12, começa com os 12, como o senhor está falando, e vem até nós, para hoje nós podemos pregar. A nossa única incumbência que Cristo deixou para nós é levar as boas novas da salvação, né, do reino, que o reino está se aproximando, e quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. A nossa função é só pregar mesmo, né? Perfeito, não, perfeito. Perfeito. Quando nós lá vocês vão fazer vocês não fizeram a sistemática 2 ainda não, né? Não chegaram lá. Vocês vão fazer depois, tá? E é exatamente isso. A igreja, ela não depende de pessoas, ela depende da presença do Espírito Santo, que é testemunhada por pessoas. Porque senão tu vai colocar, por exemplo, quando o professor Lino analisa o papel de Pedro, nesse contexto aí da segunda semana, lembram? Qual é o papel de Pedro na história? Pedro é mais importante que os outros? Alguns vão dizer que sim. Tanto é que a origem do papado se dá por causa de Pedro, certo? Vocês devem lembrar da história. Mas Pedro é um primus entre pares, quer dizer, ele é aquele que disse que tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, e sobre essa pedra vou colocar o quê? A minha autoridade. Então, Pedro em si não é autoridade, ele é igual aos seus pares, mas ele é o primeiro que disse entre os pares o testemunho do Espírito Santo. Graças à revelação do Espírito Santo que Pedro tem, digamos assim, o testemunho da igreja. Então, Pedro em si não é autoridade, e o Claudemir diz bem, né? Por isso nós trabalhamos com vocês com o objetivo de mostrar que o Espírito Santo precisa continuar sendo a autoridade. Porque senão nós vamos... Assim, Lutero vai dizer mais ou menos assim, em Roma tem um papa em cada um papa só. Nas igrejas protestantes, às vezes tem um papa em cada paróquia, né? Em cada igreja, porque parece que o pastor manda e desmanda, quando na realidade não deveria ser. O Espírito Santo precisa continuar fazendo sua obra, né? Eu tenho uma outra frase que eu sempre digo, que Deus nunca faz netos, só filhos, né? Por isso eu não gosto da palavra discipulado. Discipulado tem a ver com o trabalho de um pastor junto a um grupo de pessoas. O pastor tem que sair de cena, deixar o Espírito Santo fazer o trabalho. Tá? Assim que nem o pai com o filho. O pai não pode fazer o filho igual a si. O filho tem que ser filho.
Não sei se estão captando o meu ponto, né? A palavra discipulado é muito usada entre nós. Na minha igreja ela é usada, acho que das igrejas de vocês também. Fazer discípulos, sim. Isso é bíblico. Fazer discípulos de todas as nações. Não se diz assim, fazer discipulado. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Eu só quero chamar a atenção para o uso dos termos. Como é que a Bíblia usa? Tá? Como é que o Novo Testamento nos ajuda a pensar? Tá? Então, o Evandro não pode tornar... Evandro tem filhos? Não. Alguém de vocês tem filhos? Otávio? Otaviano? Daiane? Eu tenho. Como é que a senhora ensina a fé que Claudimir tem? Tem um Oi? filho. Otaviano, o senhor tem um filho? Otaviano, acho que não está. Como é que nós ensinamos os nossos, né? Os amigos, os familiares, os vizinhos, tá? Nós não podemos, como diz o Claudimir, nós não podemos forçar ninguém. O exemplo de Paulo diante do governador é exatamente isso. Tá? E tem algum, né, Claudimir, não sei se tu leu lá em Atos, acho que Atos 21 ou 22, o cara diz assim, olha, por muito pouco você não me convence, né? E era uma baita autoridade. Né? Então, nós temos que dar testemunho, sim. Por isso, o proclamar ainda coloca só a palavra no ouvido. O que vai entrar na vida e vai dar efeito é a obra do Espírito Santo. Quer compartilhar algo, Claudimir? Eu sei que o senhor está chegando em casa. Eu tô aqui, tô ainda. E também nessa nossa conversa aqui sobre o livro de Mateus, que nós estamos estudando, na primeira, segunda semana e na terceira, o que me chamou muita atenção também foi a reflexão sobre a tentação de Jesus, que ali Jesus, ele usa a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a própria palavra dele, para vencer ali as tentações, mas também o que me chamou mais atenção foi que não simplesmente ele usa a palavra, mas ele vive a palavra, né? Por exemplo, quando Satanás fala para prostrar diante dele, ele não se prostra. Isso daí nos remete também, professor. Os 3 jovens lá, Sedraque, Mesaque e Abednego, também, eles não só conheciam a palavra, mas eles também viviam essa palavra, que fez com que eles não se prostrassem diante de uma estátua, né? Perfeito, bela lembrança. Eu não me lembrava do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, vocês sabiam que esses são nomes sociais? Eles são nomes babilônicos, né? É interessante isso, né? Mas eles sabem quem é a autoridade no fundo. Tá? Eles testemunham da autoridade, certo? Claro que alguém os levou à fornalha, certo? Ok? Mas Deus não deixou que eles queimassem. Né? Nós temos um personagem no Novo Testamento que também é levado ao extremo, que é Estevão. Ele testemunha. E Estevão não foi salvo, ele morreu, né? Mas os céus estavam abertos para ele. Vocês lembram, né? Então nós temos momentos em que os personagens são salvos, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e nós temos momentos em que o testemunho gera, né, morte. A gente chama eles de mártires, né? E assim por diante, né? Estevão é um mártir, Deus não salvou Estevão, Deus deixou com que eles o apedrejassem. Pior que tinha alguém junto, né? Quem é que tá junto lá na história de Estevão? Paulo, né? E ali Paulo, sim. E aí nós entramos na terceira semana, que é a questão da cruz, tá? O que é a teologia da cruz? O que é o desfecho de todo o evangelho? Por que Jesus tem que ir para a cruz? Alguém já chegou lá na terceira semana, que são os capítulos 26 e 27 de Mateus? Eu já, professor. Quem é que quer fazer alguma referência por exemplo, Jesus é ungido por Simão, no início do texto, para ele cumprir a sua promessa, né? Ele é um Messias, quer dizer, o Messias é ungido, né? Não é isso, Evandro? Sim. Evandro tá aí? Tá ouvindo? Evandro tá nos escutando ou não? Tá, ótimo, desculpe.
Por que Jesus é o Messias ungido, o Messias escolhido? A finalidade para cumprir um propósito. Perfeito. E esse propósito é de morrer pela humanidade. Então, ele veio, se manifestou ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Glória esta comparada com a de um unigênito do Pai. Como ungido, ele teve o seu corpo preparado, né, para ser sepultado. Alguém, vamos dizer assim, lavou os seus pés com as suas próprias lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Né? Temos aí esses episódios, tanto no Evangelho autóptico quanto nos sinópticos. E ele não ficou só em apenas ser crucificado e ser sepultado. A morte não deu conta de retê-lo no túmulo. Ele saiu de dentro do túmulo. Vivinho da Silva. Para Legal. Vivinho da Silva é bom. Tentaram abafar, né? Tentaram criar uma situação. Não, os soldados estavam dormindo, que os discípulos dele vieram à noite e roubaram o corpo. Ora, pois, é uma incongruência. Se vocês estavam dormindo, como é que vocês ficaram sabendo que os discípulos vieram roubar o corpo? Não tem cabimento. Mas fica provado que realmente Jesus, o meu, o teu, o nosso Senhor e Salvador, morreu, mas ele ressuscitou. Saiu de dentro do túmulo para garantir que nós também um dia, mesmo que enfrentarmos a morte, também venceremos a mesma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus com isso. A vitória de Cristo é a nossa vitória, argumenta o apóstolo Paulo em Romanos 15, em 1 Coríntios 15, tá? O grande capítulo da ressurreição em Coríntios, é exatamente essa, é a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a vitória da nossa ressurreição. Né? Então, a história bíblica com Jesus, né? Quem é que unge os pés de Jesus? Maria, irmã de Marta, tem... Bom, isso lá no Evangelho de João 12, né? Sim. Se entrarmos no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma mulher que o evangelista não identifica, mas estava na casa de Simão o leproso. Perfeito, perfeito. E ele até faz aquela observação, levanta a capa do olho, percebe aquela situação, se esse rapaz aí fosse profeta, ele verdadeiramente saberia quem é que está aí nos pés dele, né? Então, nós temos aí esse episódio, que a gente vai lembrar aí, que é registrado em Mateus. Exatamente. Para não ser confundido com o evangelista João. Então, é quando Jesus interpela ele, fala, mas vem cá, Simão, nós temos um determinado cidadão, e esse cidadão tem 2 devedores dele. E ele resolve perdoar a dívida dos 2, só que um deve mais do que o outro. Quem é que você acha que vai amar mais aquele senhor? É o que mais devia ou o que menos devia? Ah, senhor, é evidente que é aquele que mais devia. Pois é, né, rapaz? Eu cheguei aqui na tua casa, até o momento você não me recebeu com ósculo santo, você não me lavou os pés, você não me recebeu com um abraço. E essa mulher tá aqui, moço. Já chorou, já melecou meus pés, já enxugou com seus cabelos. Uai, não é para mim. Você dramatizou a história, Mateus 26. Não é para menos, rapaz. Então, Você lembra, Evandro, ou alguém outro, Daiane, o Claudimiro, o Otaviano, vocês lembram qual foi a reação de Pedro quando Jesus precisa cumprir o que ele tem que fazer? Que é morrer? O que Pedro faz, Daiane? A senhora lembra? Sim, que ele foi contrário, né? Ele não quis deixar Jesus cumprir a sua promessa. Exato. Né? Eu até brinco. Algum tempo atrás, ele tinha sido tomado, né, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo para falar quem Jesus era. E logo depois...
Claudemir? Oi, professor. Sim, fala. Cheguei aqui em casa, daí eu já estou com a Bíblia aqui aberta já. Ótimo. É que assim, na realidade, Pedro, não só Pedro, como os outros discípulos, Pedro é o líder dos discípulos, mas é que Pedro não entendeu qual era a missão, porque isso já havia sido escrito pelos profetas do passado. E eles conheciam, porque eles haviam estudado nas escolas rabínicas e eles não compreendiam, não só como ele, como o mundo naquela época não entendia qual era a missão de Cristo. Eles entendiam que ele estabeleceu o reino lá contra Roma, né, a opressão de Roma, e eles não entendiam isso. Só depois que eles conseguem compreender que o reino de Cristo é muito superior daquilo que nós enxergamos aqui no mundo, né? Perfeito, perfeito. Mas, de novo, se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver gente que também quer resolver, quer colocar água no chope, né? Desculpa a expressão, tá? Água tornar a coisa aguada, certo? Pedro não quer que Jesus... Lembra quem queria assumir o lugar de Jesus já no Antigo Testamento? Quem achou que seria salvador do mundo? No Antigo Testamento? Vamos ver se vocês lembram. Lembra que quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho, e aí Deus mostra que não é o filho de Abraão que vai se morrer, mas é o cordeiro? Vocês nunca pararam para pensar nessa linha? Porque o Abraão teve que ter uma aula de teologia. A promessa era que... Oi? Fala, Claudemir. Desculpe. Nunca parei para pensar, não, professor. Olha, é muito provável, eu não tenho evidências textuais, mas é muito provável que Adão e Eva achavam que seu primeiro filho seria o salvador do mundo. Quem é o primeiro filho de Adão e Eva? Eu lembrei disso, professor, de fato. Ela achava que Caim, né? Caim foi seu salvador. Percebe como o ser humano quer dar um jeitinho, certo? E Deus disse, nem é o filho de Abraão, Isaac, é o descendente de Abraão. Ok? Então, quando Deus... A grande pergunta é por que Deus faz isso? Né? Isso é tentação. Né? Deus tentou Abraão. Deus tentou, tu é fiel, então vai, leva teu filho. Mas não é teu filho que vai morrer. É outro, é o meu filho. Não sei se vocês percebem a história. Então, você tem a tentação presente. Pedro é um dos tentadores, certo? Satanás usa Pedro. Tá? Se um dia você tiver a chance de ler Marcos de forma mais detalhada, eu gosto muito de Marcos. Marcos, no início, diz quem são os inimigos de Jesus. Satanás, os líderes do povo e os discípulos. Os discípulos tentam Jesus o tempo todo. Lembra que Tiago e João querem um lugarzinho especial no céu? Percebem? Os discípulos são... Sim, Claudemir. Nós vemos a mãe de Tiago e João pedindo para Jesus ali, um sentado do lado direito, outro do lado esquerdo, né? Perfeito. Até mesmo no estudo nosso, professor, e a questão da tentação de Jesus, e no livro, se eu não me engano, de Marcos, eu esqueci agora, que fala sobre que ele deixou Jesus por um tempo, né? Então, Satanás não só tentou Jesus ali em Mateus 4, mas ele viveu a vida sempre tentando Jesus de uma forma ou de outra. Tentou com Judas, entregando com Pedro e por aí fora, né? Então, isso significa que o ser humano não pode ser colocado no mesmo nível de Jesus, certo? Os discípulos, assim como não Pedro, assim como Paulo, como você mesmo mencionou antes, né, Claudemir, é o Espírito Santo que vai fazer a coisa. Não é a igreja, não somos nós. Tá? Infelizmente, a leitura lá de Gênesis 3, quando Deus faz a promessa do Salvador, alguns entendem que está se referindo à igreja, está se referindo a Maria, a mãe de Jesus. Não tem como ser. Tem que se referir ao próprio Deus.
Tá? É isso que a gente está aprendendo aqui em Mateus. Tá? Professor, Sim. como essa aula está sendo gravada, eu não quero deixar aqui um pagamento de um mico. Deixa eu voltar aqui e fazer uma ligeira correção dessa narrativa que eu acabei de fazer uma ilustração aí. Na verdade, essa ilustração aí está lá em Mateus, Lucas, capítulo de número 7, Tá. a pecadora chorando aos pés de Jesus. Eu vou fazer a correção. Na Perfeito. verdade, foi na casa de Simão, o leproso, Tá. onde Maria quebrou o vaso de alabastro e ungiu a Jesus, né, com aquele perfume, unguento, como foi aquele episódio que os que estavam ali presentes se escandalizaram, dizendo, mas esse perfume aí poderia ser vendido por outro preço e ter dado aos pobres. Então, vou só fazer essa correção, tendo em vista que a nossa aula está sendo gravada e os nossos colegas que forem assistir essa aula no offline, tipo assim, poxa, o pastor Evandro cometeu uma gafe das burras, das grandes aí, né? Então, eu vou só fazer essa ligeira correção aí. Então, a Obrigado. unção, entendeu? Foi lá em Lucas, Mateus, na 26. casa de Simão o leproso, na cidade de Betânia. Pronto, fiz a correção aí. Muito obrigado. Mas não tem o nome da mulher, né? Não, agora isso eu acertei. O nome da mulher não tem, não. Tá. Você Mas não é uma fala. desconhecida. Quem fala o nome da mulher é o evangelista João, no capítulo 12, Sim. onde alguns teólogos não sabem dizer se estava, o episódio foi na casa de Lázaro, Maria e Marta, ou se foi na casa de Simão leproso. Alguns chegam até a dizer que Simão leproso era pai dos três, Certo. ou Simão era esposo de Marta. Mas, enfim, isso aí é para outra história, curiosidade. Não vem ao caso aqui, não. Mas, enfim. O interessante, e que o professor Gerson menciona no comentário do tema, é que o evangelho foi anunciado. A gente fica no elemento, digamos assim, periférico, e qual era o objetivo da mulher? Era mostrar quem era o Salvador, que Pedro teve dificuldades de ver, que Abraão teve dificuldades de ver, tá? Então, de novo, nós estamos lidando aqui com um modo de fazer teologia já presente no Antigo Testamento. Não sei se vocês estão captando, não é novidade. Vocês estão manuseando a palavra de Deus de forma a que ela seja a autoridade. Não é o pastor Evandro, não é o professor Clóvis. Então, eu estou querendo... Nós temos ainda 5, 6 minutos, porque eu tenho que entrar numa outra live agora, às 8, certo? Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, na quinta-feira à noite, eu estou convidando vocês a nos ajudar a fazer pequenos encontros, tá? É o chamado Agosto Cultural. A UBRA está fazendo 51 anos de vida amanhã, nós vamos ter um culto de ação de graças, e a gente quer envolver os nossos alunos com um encontro, né? Amigos, familiares, vizinhos, sei lá, colegas de trabalho, eu fiz já o vídeo, já está pronto, é um vídeo de 26 minutos, vocês podem parar o vídeo, tocar, eu vou explicar melhor na quinta noite, se quiser participar. Eu gostaria que vocês usassem como início, é uma primeira tentativa de fazer pequenos estudos. Eu sei que o Evandro, outros pastores já fazem estudos, certo? Mas a gente queria vincular um pouquinho ao curso para mostrar o que vocês estão fazendo com a gente. E aí conversar, né? Por exemplo, qual é o objetivo nosso? É nos ajudar a fazer teologia. É o que a gente está fazendo aqui hoje à noite, certo? Então, se vocês puderem participar na quinta, eu agradeço. Vai ser... já compartilhei o link, né? Depois eu posso compartilhar de novo, para a gente poder se envolver um pouco mais, certo? A gente pode conversar um pouquinho mais detalhadamente. Alguma pergunta desse primeiro bloco da disciplina? Então, nos primeiros 3 temas, nós estamos terminando Mateus. No caso, professor, o senhor vai disponibilizar o link lá no nosso grupo do WhatsApp, esse do encontro. Na verdade, eu acho que já mandei, mas eu mando de novo antes de quinta, tá, Evandro? E a ideia é vocês conversar um pouquinho. Eu quero preparar vocês para um curso de extensão, na verdade, tá? Que vai ser lá em outubro. Quero fazer uma coisa um pouquinho maior, de uns 3 ou 4 encontros, tá? Então, a gente quer que vocês podem fazer em família, pode fazer de uma forma bem descontraída, né? Para vocês poderem, então, mostrar para as pessoas o que vocês estão fazendo no curso de teologia, tá? Não é nada
nada de outro mundo, né? E a gente está aprendendo junto teologia, certo? Mais alguma pergunta? Nós temos ainda alguns minutinhos para a gente poder... Professor, gostaria de tirar uma dúvida. Eu comentei numa aula, mas aí não tive um retorno, né, em relação a isso. Eu estou com minhas horas complementares, eu já fiz todas, e aí eu estou com dificuldade para poder enviá-las. E aí eu gostaria que pudesse me ajudar nesse processo aí, para me poder enviar minhas horas complementares, que são 200 horas, né? Sim. Você tem que mandar via protocolo, tá? Você sabe um autoatendimento? Sei. Sabe? Sei isso? Não sei. Ficou em dúvida, eu acho que ficou em dúvida. Não, sei. Lá no autoatendimento tem a opção... Não, é que eu tô abrindo o computador aqui. Eu nunca mandei, tá, Claudimir? Por isso que eu não posso te dizer exatamente onde é que é. Eu tenho uma dificuldade porque quem deve orientar isso é o polo. Eu sei que nem sempre os polos ajudam, certo? O que vai acontecer? Você vai... Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com 2 protocolos de atividades complementares. Geralmente, quem manda é o formando, porque ele tem que se formar, ele tem que ter as 200 horas. Como o senhor já fez, graças a Deus, o senhor já pode enviar elas, já estão completas, né? Tá? E aí nós vamos receber e a secretaria vai dar baixa nesse cômputo. Nós vamos ter que somar isso, né? Isso é registrado, isso é uma coisa importante dizer, que as atividades complementares fazem parte do histórico de vocês. É como se fossem fazer disciplinas até 200 horas, tá? São 3 disciplinas. 68 dá mais que 3. Tá? Então, isso é importante perceber. Então, no autoatendimento, né? Se tiver alguma dificuldade, eu teria que ver aonde exatamente. Deixa eu ver se eu consigo acessar meu autoatendimento como aluno. Alguém já fez isso? Alguém já mandou? Daiane ou Evandro? Eu mandei. Como é que se manda, Daiane? Eu posso, assim, eu recebi do pessoal ali da Ubra, eu recebi todas as orientações no e-mail. Se eu não sei. Manda para mim. Eu mando para o senhor, então. Ou manda para o Claudimir, você tem contato com ele? Não. Como colega, no aula, tenho. Talvez? Estou junto no aula, né? Eu não sei se vocês podem mandar mensagem um para o outro. Eu acho que tem como. Eu vou tentar ali mandar, mas se eu não conseguir, eu aviso o senhor, daí mando para o senhor. Perfeito, Daiane. Daí a senhora manda as informações e a gente compartilha com o Claudimir. Pode ser, Claudimir? Pode ser, professor, pode ser. Outra coisa, professor, eu fiz 2 cursos de extensão pela Ubra e era gratuito, né? E aí, estava cobrando uma taxa de R$25, se eu não me engano, para poder gerar o certificado. Isso infelizmente tem. Eu não consigo fugir dessa... a gente faz os cursos de graça, nós geramos eles, mas a secretaria trabalha. Desculpe, eu sei disso, já reclamei também, tá? Eu sou daqueles que reclamam também. Mas se você tem carga horária de outras atividades, Claudimir, não usa ainda aí os cursos da Ubra. Ou vai precisar deles? Não, na realidade eu fiz por fora, né? Fiz pela igreja e fiz por uma outra empresa em relação à liderança, a falar em público, essas coisas, né? Para poder me aprimorar. Mas é que eu achava interessante se tivesse o certificado, né? Pelo menos aí eu postava em redes sociais que eu fiz tudo. Eu acho interessante isso, né? Os alunos que fazem do presencial, que fizeram os mesmos cursos que você, eles não pegam o certificado. Quando eles precisam... Só que eu não posso usar isso como atividade complementar, tá? Eu só posso registrar a nota, né? Eu peço para eles fazer os cursos e aí eles me dão a nota, tá? Pessoal, eu preciso parar, porque são 20 horas. Claudimir, a Daiane vai encaminhar para mim e eu encaminho para ti, tá? Professor, eu já coloquei ali nas mensagens ali, já está ali o link, que é o documento que a Ubra me encaminhou. Se o colega conseguir entrar ali, está aí nas mensagens. Tá, eu estou entrando aqui agora. Tá bom? Pessoal, boa noite. Deus acompanhe vocês. Eu preciso ir lá porque eu tenho um outro grupo agora e eu vou dar atenção e a gente está em contato, tá bom?
Tá bom, professor. Obrigado, viu? Muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. É isso. Até mais. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Obrigado, viu, Daiane? Sim.